Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de ciências de vocês. Hoje estamos na nossa 16ª semana, 1º de setembro. E o que é que a gente vai ver hoje, professor? Bem, a gente vai fazer uma revisão sobre o que a gente já estava vendo desde a semana passada, sobre questão de misturas, não é? Então, só para relembrar aqui, dificilmente na natureza são encontradas substâncias puras, ou seja, que não estão misturadas com outras substâncias. É difícil encontrar essas substâncias puras. O mais comum são as misturas. As substâncias na natureza elas estão misturadas. E o que são essas misturas? Elas são combinações de duas ou mais substâncias. A água do mar ou dos rios, por exemplo, é uma mistura formada por água e diversos sais minerais. O ar que respiramos é uma mistura de vários tipos de gases diferentes, entre eles o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás carbônico e o vapor de água, né? Falei também na aula passada para vocês, quando você está bebendo uma garrafinha de água mineral, você não está tomando só água, você está tomando um monte de outras substâncias que estão ali juntas com a água. Então você está tomando, por exemplo, ali junto com a água, bário, uma substância, um sal mineral chamado estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, sulfato, bicarbonato, fluoreto, nitrato e cloreto. Olha a quantidade de substâncias que você está tomando junto com a água mineral. São vários minerais. Por isso que a água é chamada de água mineral. Então a água mineral é um exemplo de mistura, pois nela há diversos minerais dissolvidos, né, misturadinhos com a água, o que pode ser constatado no rótulo da água. Você pode pegar qualquer garrafinha de água mineral e vai estar lá composição química. Aí alguém vai dizer assim, não, a água mineral só vai ter água. Não, vai ter muitas outras substâncias juntas com a água. Sabendo que misturas são combinações de duas ou mais substâncias e que as substâncias são formadas de diferentes materiais, né? E que as substâncias formam diferentes materiais, podemos dizer que há diversos exemplos de misturas no nosso dia a dia. Os resíduos sólidos, né, o lixo, né, podem ser considerados um exemplo de mistura, pois é comum encontrarmos neles materiais como plástico, metal, madeira, papel, né? Muitos metais de diversos tipos diferentes, enfim, vários tipos de materiais diferentes. Então, tem, na verdade, uma coisa aqui que é uma combinação de vários materiais diferentes. Outro exemplo é a tradicional duplo feijão com arroz, como a gente viu a semana passada, muito comum nos pratos dos brasileiros. Também é uma mistura na qual se distingue pode ser distinguidos facilmente dois componentes, os grãos de arroz e os grãos de feijão. A gente viu também os tipos de mistura, né? As misturas podem ser dois tipos, ou homogêneos ou heterogêneos. Vocês precisam memorizar isso, viu? Agora que a gente sabe o que é uma mistura, não é difícil entender, a gente precisa saber que existem dois tipos de mistura. A mistura homogênea e a mistura heterogênea. Então, quando é que eu tenho uma mistura homogênea? Homo quer dizer igual, quer dizer tudo igual. É uma mistura que você está vendo, você olha para ela e você não sabe. Água mineral, vocês perceberam que a água mineral tem um monte de substância, né? Tem sódio, potássio, tem um monte de substâncias dissolvidas na água. Mas você consegue ver onde é que está o potássio? Você consegue ver onde é que está o sódio? Não. Né? Então, porque está tudo igual ali, tudo da mesma cor, tudo do mesmo jeito. Então, mistura homogênea. Homo quer dizer igual, tudo igual. Então, misturas homogêneas são aquelas que apresentam um aspecto uniforme, ou seja, uma cor só, uma textura só, nas quais não conseguimos distinguir seus componentes. A gente não consegue saber onde está quem. Ou seja, não conseguimos separá-los visualmente. Exemplos de mistura homogênea são água mineral, na qual há diversos sais minerais dissolvidos, ligas metálicas. O que são essas ligas metálicas? São misturas de metais. Por exemplo, o aço. O aço é uma mistura de metais, né? O aço inoxidável, que é composto pela mistura do ferro, carbono e outros metais em quantidades menores. O ar que a gente está respirando, ele é feito de quê? De várias substâncias diferentes. Oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, hélio. São muitos gases, né? E é tudo uma mistura homogênea. Você não consegue saber onde é que está o oxigênio, onde é que está o nitrogênio, porque está tudo muito misturado. É uma mistura homogênea, né?
Então, aqui eu coloquei água mineral como sendo um exemplo de mistura homogênea, desse monte de substâncias dentro da água, mas você não consegue ver. Parece aqui que você só tem água, mas não tem só água. Tem várias substâncias. Tem bário, estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, sulfato, bicarboneto, fluoreto, nitrato, cloreto, brometo. Tudo distribuído aqui, mas você não consegue ver onde é que está. Então eu tenho aqui uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea, né? Aqui, ó, o aço inoxidável, a mistura de ferro, carbono e outros metais, né, que são derretidos juntos e depois formam essa liga metálica, o aço inoxidável. Você não consegue ver onde é que está o ferro, você não consegue ver onde é que está o carbono, você não consegue ver. O ar que nós respiramos, que é formado por oxigênio, nitrogênio, carbono, aliás, gás carbônico, você não consegue distinguir onde está um, onde está outro. Então, é uma mistura homogênea. Já as misturas heterogêneas são aquelas nas quais é possível distinguir seus componentes, é possível separá-los visualmente. Você consegue ver onde um está e onde o outro está. Exemplo de mistura heterogênea são a água e o óleo, água e areia, lixo doméstico, entre outros. Então, água e óleo, tá aqui, ó. Você consegue ver o óleo, onde está o óleo, e você consegue ver onde está a água. Então, isso aqui eu tenho uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Hetero quer dizer diferente. Então, porque você está vendo, as diferentes substâncias que estão aqui juntas, né? Então, é heterogêneo. Aqui, ó, água, óleo também, né? Aqui formando essa mistura heterogênea. Na verdade, aqui é óleo, uma mistura de óleo, água, são já dois componentes, né? E um colorífico aqui, aspirina, 4 componentes, e você tem essa mistura aqui heterogênea, ok? Aqui eu tenho mistura heterogênea também. Percebam que a mistura homogênea, deixa eu voltar aqui, você não consegue ver onde estão as outras substâncias. Eu chamo essas substâncias de componentes. A água é um componente, o bário é outro componente. Vamos ver quantos componentes tem aqui. A água, né? Tem a água, tem o bário, 2, estrôncio 3, cálcio 4, né? Magnésio 5, potássio 6, sódio 7, sulfato 8, bicarboneto 9, fluoreto 10, nitrato 11, cloreto 12, brometo 13. 13 componentes, 13 substâncias aqui. Quantas fases eu estou vendo aqui? Né? Só uma. Estou vendo tudo uniforme, uma cor só, um jeito só, na verdade incolor, né? Então uma fase só. Aqui o ácido inoxidável é formado por vários metais, né? Vamos colocar aqui que fosse feito só de ferro e carbono. Quantos componentes? 2. Quantas fases eu estou vendo? Só estou vendo uma cor só tudo. O ar é formado por quantos componentes? São muitos. São muitos componentes. Oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, hélio, tem ozônio, tem... são muitos gases, muitos componentes, né? Quantas fases? Uma só. Já aqui, por exemplo, eu tenho quantos componentes? 2. O óleo e a água. E quantas fases eu estou vendo? 2. Eu estou vendo a fase do óleo e estou vendo a fase da água. Aqui eu tenho quantos componentes? Vai dizer aqui, ó, vai ter o óleo, que é colocado, né? Aqui daqui a pouco vai aparecer. Então foi adicionado aqui óleo, então um componente. Água, 2 componentes. Um colorífico, 3. Aspirina, 4 componentes. Mas eu estou vendo quantos componentes aqui? Bom, eu estou vendo os gases, as bolhas, né? Estou vendo talvez aqui 3 componentes. Eu estou vendo aqui. Tem alguns componentes que estão da mesma cor do óleo. No máximo uns 3. Estou vendo as 3 fases, aliás, né? Aqui eu tenho óleo, água e areia. São quantos componentes? 3 componentes. São quantas fases? 3 fases. A fase do óleo, a fase da água, a fase da areia. Né? Se eu misturar água, açúcar, misturar tudo aqui, vou ter quantos componentes? 2. Quantas fases? Uma só. Né? Então, nas misturas homogêneas é apenas uma fase, pois percebemos o mesmo aspecto em toda a sua extensão. A mistura homogênea também é chamada de solução. Toda mistura homogênea é chamada de solução também. E uma solução aquosa, uma solução, né, líquida com água, é possível reconhecer o solvente, que é a substância que dissolve, por exemplo, a água, e o soluto, que está em menor quantidade, que é o açúcar, né? Então, no exemplo a seguir, da solução de água com açúcar, a água é o solvente e o açúcar é o soluto. Nas misturas heterogêneas pode haver 2 ou mais fases. No caso aqui eu tenho água, misturo água com um pouco de óleo.
Aqui eu estou vendo duas fases diferentes. São dois componentes, óleo e água, que formaram duas fases. Aqui está a fase do óleo e aqui está a fase da água, né? Aqui, ó, aquele que eu falei antes, a fase do óleo, a fase da água e a fase da areia. Três componentes, três fases. Olha aqui uma mistura de sal, água, óleo e areia. Presta atenção. Água, né? Sal, o óleo e a areia. O óleo vai ficar por cima. O sal vai se dissolver na água, vai formar uma fase só. Água e sal vai formar uma mistura homogênea aqui, né? Ao todo, isso tudo aqui é uma mistura heterogênea, né? Porque eu estou vendo o óleo, estou vendo o que seria água com sal, que não dá para distinguir onde está a água, onde está o sal, e aqui a areia. Então eu tenho aqui um sistema heterogêneo. Quantos componentes? 4. Porque eu tenho óleo, água, sal e areia. Quantas fases? 3. Porque eu só estou vendo a fase do óleo, eu estou vendo a fase da água e o sal. Estou vendo onde é que o sal está quando eu dissolvo na água? Não. Então vai ser uma fase só. E aqui só a areia. Bom, pessoal, por hoje é só. Acrescentei apenas mais esse slide no final. Próxima aula a gente vai continuar vendo esse assunto, possivelmente a questão da como se separa essas misturas. A gente vai ver umas coisinhas ainda a respeito disso. Espero que tenham gostado da aula. Até a semana que vem. Um abraço para cada um de vocês. Tchau.